Voltamos a falar das manifestações de 7 de setembro, agora com o nosso convidado, cientista político, Leonardo Barreto. Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Acredito que você tenha acompanhado um pouquinho o nosso debate com os comentaristas Cristina Gremel e José Carlos Bernardi. E o Bernardi ele fez uma fala muito importante, falando que nós vivemos um estado de guerra. Leonardo, como fica a população a partir desse 7 de setembro, na realidade a partir desse 8 de setembro, com esse estado de guerra definido pelo Carlos Bernardi, mas não só por ele, também por uma sensação hoje que paira, acredito, em toda a população? Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia. Eu acho essa expressão estado de guerra uma expressão um pouco forte, porque na guerra vale tudo, né? E acho que a gente não pode partir dessa premissa, porque as coisas sempre podem piorar e piorar muito, né? Me parece que o presidente Bolsonaro se colocou ontem numa posição estrategicamente mais frágil do que a que ele se encontrava. Havia um grande palco, havia um grande cenário, né, uma manifestação muito significativa, que poderia ser o trampolim ideal, né, para que o presidente endereçasse as reformas que ele acha importante para poder corrigir essas dificuldades de relacionamento com os demais poderes. E ao firmar, né, que provavelmente vai desobedecer ordens do STF que não considerar constitucional e que pode não respeitar o resultado de eleições feitas com urnas eletrônicas, o presidente anunciou de véspera que tem duas crises muito profundas, dois impasses institucionais muito profundos que estão vindo por aí. E ao fazer isso, ele acende um alerta nos principais líderes políticos e também, diria, nas principais lideranças econômicas do país, no sentido de, assim, bom, se há duas crises gigantes vindo por aí, o que nós podemos fazer para evitá-las, né? Porque quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de crise, a gente tem que falar também dos custos disso aí, né? Do processo de desconstrução que está envolvido, das consequências para o processo econômico, e verificar se não é possível resolver isso dentro dos marcos constitucionais que estão aí exatamente para resolver conflitos entre atores. Eu acho que esse ponto de ebulição é um ponto que tem mais riscos do que oportunidades de ganho para o país. Então, eu espero, né, que as mesas elas estejam abertas, né, que as pessoas estejam abertas para sentar às mesas e dentro de processos de negociação para evitar o pior. Bom, Leonardo, como brasileiro, a gente olha para esse cenário e vê esse cabo de guerra, essa disputa, as pessoas se digladiando no meio da rua com as suas ideias, enfim, com seus objetivos, mas no fundo nós estamos enfrentando uma pandemia. Precisamos retomar a economia e a população fica na incerteza. O senhor, como um analista político, o senhor acredita nessa possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro? Real? Ou porque o senhor falou o seguinte, olha, ele sai enfraquecido. Para os que apoiaram os atos de 7 de setembro, foi um grande sucesso. Foi uma grande mobilização. Então, nessas narrativas, eu pergunto, como nós fazemos? Brasileiros, o que acontece? Eu concordo, acho que as manifestações foram muito importantes e por isso havia um palco, inclusive, para um discurso maior, né? Um discurso que endereçasse uma agenda que as pessoas pudessem levar para casa e usar como discurso mesmo, como plataforma para poderem continuar apoiando esse projeto político. Mas elas voltaram para casa apenas com duas coisas concretas, né? Assim, olha, a possibilidade de um descumprimento
de uma ordem do STF é grande, a possibilidade de uma crise institucional é grande, e outra, eu não aceito o resultado da votação do voto impresso que foi feito lá pela Câmara dos Deputados, num movimento arriscadíssimo, né, porque contraria o homem que tem o botão do impeachment, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Então, assim, olhando aqui do ponto de vista institucional, tá? O que a gente precisa considerar? Que o Brasil, ele é mais do que Bolsonaro e mais do que Alexandre de Moraes, né? Ele tem um conjunto muito grande de pessoas que receberam mandatos para poder também ter parte na administração do país. Os líderes políticos que também receberam esses mandatos, né? Estou falando de deputados, estou falando de senadores, estou falando dos outros ministros do Supremo, eles não podem, de certa maneira, ficar parados, né? Esperando que essa rinha chegue a um resultado que seja extremamente negativo para o país. Então, independente, né, se a pessoa acha que o Bolsonaro está correto, ou se acha que o Alexandre de Moraes está correto, o fato é que o país ele é muito grande para ficar refém desse tipo de conflito. E o presidente Bolsonaro, na minha opinião, ele faz um julgamento equivocado quanto ao seu futuro. Ele entende que ele vai ser julgado em 2022 de novo como um outsider, né? Vai ser premiado pelas suas intenções. E isso não é verdade. Candidatos à reeleição são julgados pelos resultados do seu governo. E hoje o governo tem resultados muito difíceis para mostrar e para pedir um segundo mandato. Eu entendo que o presidente Bolsonaro deveria endereçar até outras questões para continuar competitivo e sendo uma voz importante nesse debate público do país. Conversamos com Leonardo Barreto, comentarista e cientista político. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Leão. Eu que agradeço, gente. Um abraço.